Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Hoje é o dia. É hoje. É hoje. Se espremer muito, vai ser amanhã, mas eu espero que seja hoje. Eu tô torcendo para que seja hoje. Hoje nós temos julgamento do Bolsonaro, cujo relator já disse que ele tem que se tornar inelegível. E hoje começa o Foro de São Paulo, que vai até domingo. E esses dois assuntos estão tomando as redes sociais, esses dois assuntos estão sendo os assuntos do momento hoje. Estamos na quinta-feira, dia 29. Então, é o assunto de hoje. Todo mundo vai falar sobre isso. E a gente vai trazer para você elementos importantes desses dois assuntos. Só que antes eu quero mostrar um gado clássico. Aquele bolsominion clássico, aquele sujeito que se transformou no gado mais clássico que existe, que é o que a gente mais lamenta em relação a uma postura política. Veja bem, a crítica não é por ele apoiar ou não o Bolsonaro, não é nada disso. A crítica aqui é por nós temos pessoas aqui no país que não entenderam o que é a postura de um cidadão em relação à classe política. A gente tem que levar em consideração que a classe política, ela só funciona quando ela é cobrada. Se você deixar rolar solto, se você, desimportar, vamos dizer assim, entre aspas, você simplesmente vai ver o caos se instaurar. O caos se instaura. E não é só isso, tá? A classe política, ela precisa ser cobrada e vigiada. Então, veja esse vídeo para você entender o que você não deve fazer. O petista disse que enquanto vocês estão depositando dinheiro para Bolsonaro, mandando pix para ele tá andando de jet ski, tá passando, tá curtindo com o dinheiro que você está mandando. E quem disse que nós não estamos mandando dinheiro para ele viver chorando? Ele tem que passear mesmo, sorrir bem muito para nós ver a alegria dele. Tudo bancado por nós. Bolsonaro, vá para as melhores praias, para os melhores hotéis. Nós pagamos tudo. Nós, nordestinos, nós vamos pagar tudo para você. Bolsonaro, tu é o nosso capitão, rapaz. Quem banca você é nós mesmo, rapaz. Sim, parece muito engraçado, né? Deixa eu fazer uma pirraça, deixa eu provocar o petista, o esquerdista, ou seja lá quem for, porque aí ele vai ficar chateado. Na verdade, eu particularmente não fico chateado com isso, eu só lamento. Eu só lamento muito, porque esse reflexo que você viu desse vídeo é um reflexo na maioria do gado brasileiro. Esses bolsomínios fanáticos. Todos eles pensam quase que idêntico a isso. E esse é um problema, porque nós formamos uma geração de pessoas que bajulam políticos, quando o processo é exatamente o inverso, é exatamente o contrário. E quando a gente tiver pessoas que são bajuladas e mito e idolatradas mais do que Deus, enquanto a gente tiver isso, é impossível a política caminhar, é impossível ter alguma coisa positiva no país. Porque nós vamos ter pessoas que vão poder fazer o que quiserem, que vai ter sempre um bando de imbecis, de idiotas, bajulando, puxando o saco e dizendo que não, tem que viver, Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha lá um sujeito que se elegeu para acabar com os marajás na política brasileira. Se deu muito mal, porque só foi da boca para fora, ele mesmo era um marajá. Então ele queria acabar com as mamatas da política. Hoje nós temos pessoas que estão pensando no inverso. Inverso. Não, nós temos que aumentar a mamata de políticos. Isso é repugnante. Mas está aqui colocado para você que é um retrato do nosso país, né? É um retrato. Eu vou trazer agora para você os dois assuntos principais do vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like. Eu sempre peço porque você se esquece e o like é muito importante para o nosso trabalho. Nós somos um canal pequeno, não digo, mas pequeno para médio para pequeno, vamos dizer assim. E a gente está aqui para atingir metas. Uma das metas é a gente chegar ao 500 mil de inscritos. A gente precisa aumentar o número de visualizações. Então, o seu like, a sua inscrição, são muito importantes para o nosso trabalho. Então, por favor, dê o like e se inscreva aqui no nosso canal. Por favor, a gente está todos os dias trabalhando para você e o que a gente pede é isso, tá? A primeira questão que eu quero falar para você é sobre o Foro de São Paulo. Há 4 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo porque ele é fundamental.
E no final desse vídeo, eu vou deixar um link direto para você assistir esse vídeo sobre o Foro de São Paulo, porque eu trago muitos detalhes. Tudo bem, a realidade era outra, era 2019, a gente tinha acabado de eleger um extremista da direita, eu estava com aquele fundo preto ainda, né, porque eu estava de luto quando o Bolsonaro foi eleito, porque eu sabia que ia acontecer mortes, nunca imaginava que ia chegar a 700 mil mortos, mas eu imaginava que a gente poderia ter problemas em relação a isso. Mas ali eu falo uma questão fundamental. O Foro de São Paulo não começou com o Olavo de Carvalho. O Olavo, ele trabalhava no jornal o Globo. E ali ele acompanhou uma publicação, na época, daquele que era presidente da Associação Comercial de São Paulo. Eu até coloco o nome dele lá, é o José Carlos Graça Wagner. Tá? Eu coloco o nome dele lá no vídeo. E esse sujeito, ele começou a criar uma teoria de conspiração em cima do Foro de São Paulo. Foi só a partir daí que o Olavo de Carvalho, esse sujeito acabou falecendo, e o Olavo de Carvalho então deu continuidade a essa teoria de conspiração que já tinha começado errado. Não tinha sido aceito sequer dentro da redação. O pessoal do jornal falou, não, isso aqui não tem fundamento nenhum, não tem embasamento nenhum, é só uma baboseira neoliberal de extremista de direita. E o Olavo de Carvalho pegou aquilo e começou a levar e começou a falar constantemente a respeito daquilo. E hoje se fala a respeito do Foro de São Paulo como se fosse a coisa mais espetaculosa e espetacular do mundo. Sendo que, na verdade, o resumo do Foro de São Paulo é uma quantidade razoável ali, né? Mas é uma conferência. São pessoas que se reúnem ali para falar a respeito das questões ligadas à esquerda na América Latina. Eu considero isso uma proposta válida, porque a América Latina ela foi tomada pelo extremismo de direita e especialmente tomada pelas ações nojentas e asquerosas dos Estados Unidos. Inclusive tem uma postagem que eu coloquei lá no meu Twitter que mostra os ataques, né, e mostra lá os anos. E aí, no ano que você nasceu, tá aqui do lado, né, a postagem, no ano que você nasceu, qual era o país que os Estados Unidos estavam atacando? E aqui na América Latina foi uma coisa, assim, asquerosa, porque nós tivemos praticamente os principais países, nós tivemos ditaduras promovidas pelos Estados Unidos, ditaduras militares, aqui no Brasil, obviamente, na Argentina, no Chile, e a gente sabe o que de fato aconteceu na prática. Isso se traduziu em mortes, e não foram poucas as mortes. Nessa sanha, nesse desespero dos Estados Unidos de lutar contra o comunismo, que nem era uma luta propriamente contra o comunismo. Os Estados Unidos queriam uma hegemonia mundial, e do outro lado tinha a União Soviética. Então era uma luta de dois países na busca pela hegemonia mundial. Era uma luta contra o comunismo, mas tinha essa sanha de tomada de poder mundial por parte dos Estados Unidos. Então vale a pena você acompanhar esse vídeo que eu fiz sobre o Foro de São Paulo. Daqui a pouco vai completar 5 anos esse vídeo, mas ele é muito interessante para a gente entender. E tem um trecho também da própria presidenta do PT que fala a respeito disso. Eu quero contar um pouco da história do Foro de São Paulo, uma organização que nasceu para lutar pela democracia, soberania e justiça social na América Latina e Caribe. É por isso que o Foro de São Paulo é alvo, desde sempre, de uma permanente campanha de mentiras e desinformação, movida por agentes da extrema-direita e daqueles que se beneficiam da histórica desigualdade e injustiça em nossa região. O Foro de São Paulo existe desde 1990 e recebeu esse nome porque foi na cidade de São Paulo a primeira reunião de 48 partidos para debater, na época, a crise do capitalismo e o avanço da sua face mais dura, o neoliberalismo em nossos países. Foi também um momento decisivo para os partidos e movimentos progressistas e de esquerda, porque foi ali que decidimos o caminho da disputa política e popular para a transformação democrática e social da nossa região. Portanto, uma das maiores mentiras sobre o Fórum é dizer que participamos ou apoiamos grupos e insurreições armadas em qualquer país. É exatamente o contrário. Nós somos da paz,
da democracia e da justiça. Na situação em que vivemos, ser de esquerda é, antes de tudo, se posicionar contra a exclusão social, contra a exploração das pessoas, contra a fome e a pobreza. É defender o aprofundamento verdadeiro da democracia, com participação cada vez mais efetiva da população nas decisões, maior igualdade social e o reconhecimento na prática dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas LGBT, com deficiência, de todas as pessoas discriminadas na sociedade. Ser de esquerda hoje é defender maior igualdade econômica, em oposição à visão neoliberal, injusta e excludente. Isso é o Foro de São Paulo. Eles vão fazer algumas transmissões e a gente vai fazer aqui, provavelmente no domingo, uma cobertura dos principais momentos do Foro de São Paulo. Vamos mostrar aqui para você também aqui no canal. Por isso a gente sempre pede para você se inscrever e, se você é inscrito, ativar o sininho, que aí você é notificada dos vídeos que a gente coloca aqui. E hoje é o dia, né? Hoje começa o julgamento do Bolsonaro. Na verdade, o julgamento já começou, né? Está recomeçando. E hoje, muito provavelmente, a gente vai ter uma definição. Existe uma esperança do Bolsonaro que o ministro Raul, um dos ministros lá do Tribunal Superior Eleitoral, peça vistas, mas também existe, por outro lado, existe uma esperança também que o Nunes Marques peça vista, mas existe também uma possibilidade dos ministros do TSE adiantarem o seu voto e, em função disso, já termos uma resposta definitiva sobre a inelegibilidade do Bolsonaro ou não, né? Se ele vai ficar inelegível ou não. A gente vai ver isso hoje, nós vamos saber a respeito disso hoje. A gente vê essa imagem aí que eu coloquei do Xandão, o pessoal já arrepia total, né? Os bolsonaristas ficam desesperados toda vez que vê o Xandão. Porque não tem jeito, né? Eles apavoram. O Bolsonaro, inclusive, agora de manhã, ele deu uma entrevista falando a respeito da situação e eu vou trazer um pouquinho dessa entrevista e mostrar para você por que ele está completamente equivocado quando ele tenta focar as questões puramente em dizer sobre voto impresso. Carlos Lupe, que é autor da ação pela minha inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Lupe, né, à época, presidente do PDT, atualmente ele é ministro de Lula. No vídeo dele, sem impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Não sou eu que disse isso, foi o Carlos Lupe. E hoje também, o PCO, que é a esquerda brasileira, não importa. É claro que o julgamento de Bolsonaro é totalmente político. Bolsonaro falou do PCO, falou do Carlos Lupe, do PDT. Na verdade, ele tenta colocar a ação dele como um pedido para ter voto impresso. Na verdade, ele conseguiu, por intermédio desse maldito voto secreto que ele inventou, né? Ele conseguiu, por intermédio do Centrão, colocar em votação o voto impresso e não foi aprovado, né? Foi reprovado, não foi aceito. Então, ele já tinha que se dar por vencido ali, porque foi um desejo da Câmara, dos representantes brasileiros na Câmara dos Deputados. E não conseguiu levar adiante isso, e ele acha que o que ele fez, por exemplo, de reunir todos os embaixadores possíveis que ele pôde reunir ali para falar contra as eleições, aquilo ali seria algo democrático. Mas, na verdade, ele colocou um monte de mentiras naquela reunião, ele inventou um monte de coisa e colocou em xeque, e aqui a gente precisa colocar que isso é uma pequena parte do processo todo do golpe, colocou em xeque as eleições. Mas ali havia, como a gente bem sabe, ali havia um interesse, o interesse posteriormente dar um golpe no Brasil. Então aquele era um dos passos, né? O primeiro passo para dar um golpe no Brasil, preparar o mundo para dizer, olha, eu vou dar um golpe e vou fazer a coisa acontecer mesmo. Bolsonaro já tinha até o que ele ia fazer depois de ganhar as eleições. Ele queria prender o Lula. Nós temos, inclusive, uma reportagem que saiu no IG. Olha essa reportagem. Ela fala exatamente sobre isso. Inclusive, um dos ministros do Lula também comentou sobre essa reportagem. Bolsonaro tramava usar a PF contra seus adversários políticos. Conversas obtidas no celular do ex-presidente da República mostram que ele tramava, caso ganhasse as eleições, usar a Polícia Federal para criar uma farsa, fazer uma operação contra o presidente Lula
e fazer uma prisão preventiva do presidente Lula. Imagine o que seria o Brasil se Bolsonaro tivesse ganho as eleições. O Lula hoje, numa entrevista à Rádio Gaúcha, ele fala a respeito disso, né? Um sujeito que queria dar golpe no Brasil. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral? Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula, que perdeu do Collor, aceitou o resultado, que perdeu duas vezes do Fernando Henrique Cardoso, aceitou o resultado, vai para casa lamber suas feridas, como diria o Brizola, e se prepara para outra luta. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. Então é importante deixar claro, tá? Uma pessoa que atenta contra a democracia, ela atenta contra o processo democrático. E aqui no Brasil tá cheio disso. Gente que se beneficia do processo democrático para arrebentar, para estraçalhar com o processo democrático. Essas pessoas precisam estar fora. Elas não podem entrar como laranjas podres para, de certa forma, contaminar outros ali dentro e a gente achar que tá tudo certo. Isso é o Bolsonaro, isso é uma quantidade razoável de outros políticos da extrema-direita, esses deputados aí que precisam ser caçados urgentemente, porque são pessoas que entram no processo para demolir o processo, para implodir o processo. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça, hein? Coloque seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é muito importante, a sua inscrição também. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se, você pode ser um membro aqui do canal e você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Esse mês de julho a gente vai precisar pagar a anuidade dos softwares que a gente usa para produzir o canal, né? Principalmente o pacote Adobe que a gente utiliza aqui. A gente só utiliza softwares, obviamente, licenciados. A gente não utiliza nada pirata aqui. E o custo é um custo razoável. Então, se você puder nos ajudar, você pode fazer uma doação por intermédio do Pix. Qualquer valor, tá? Se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder. Tudo aqui é gratuito, vai continuar gratuito. Mas se você puder nos ajudar, é muito importante para o nosso trabalho. Grande abraço, daqui a pouquinho a gente está de volta.